Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Iniciamos mais um momento da leitura da palavra. E hoje nós estaremos, aleluia, iniciando o livro do profeta Ezequiel. Estaremos lendo o capítulo 1 e 2 e também Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo 19. Aleluia. Vamos estar fazendo um breve resumo aqui do livro do profeta Ezequiel, que a mensagem de Ezequiel foi dada aos judeus cativos na Babilônia. Ezequiel usou histórias e parábolas para falar do juízo, da esperança e da restauração de Israel. Tudo isso nós vamos ver ao longo da leitura, aleluia, do livro do profeta Ezequiel. Aleluia, iniciamos nossa leitura, que o Senhor possa falar ao meu e ao teu coração através desta poderosa palavra. Ezequiel, capítulo 1. A primeira visão de Ezequiel. O trono de Deus, o trono de Deus. No dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiro. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quedar, eu vi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raio saía de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade vi o que me pareciam 4 animais. A sua forma era de gente, porém cada um tinha 4 caras, 4 asas. As pernas deles eram retas e tinha casco que eram parecido com casco de touro e que brilhava como bronze polido. Além das quatro caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, como as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente a cara era de gente, do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi e atrás a cara era de águia. 2 asas de cada animal se abria para cima e tocava as pontas das asas dos animais que estavam do seu lado. E com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções e por si o grupo ia aonde queria, que precisava virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e o fogo saía relâmpago e os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada. Assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam onde queria e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam ou paravam ou subiam no chão, as rodas faziam o mesmo. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria duas asas na direção das asas do outro que estava ao seu lado e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das 2 asas quando voava.
Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como uma voz do Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre a cabeça deles. Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava como o mesmo clarão de fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Aleluia. Capítulo 2 de Ezequiel. Deus chama Ezequiel para ser profeta. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. Eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou, aleluia, contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles. Como os antepassados deles também era. São teimosos e não me respeitam. Eu estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não deres, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles e nem do que eles disserem. Eles os desafiarão e desprezarão. Viverão no meio deles, servirá como viver no meio de escorpião. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes e nem de qualquer coisa que eles, aleluia, disserem. Diga-lhe tudo o que eu mandar, que quer eles dê atenção ou não. Lembre-se que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abre a boca, coma o que eu vou dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito era gritos de dor, lamentos e gemidos. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a carta aos Hebreus, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do versículo 1 ao versículo 19. Hebreus 11, do 1 ao 19. Glória a Deus e aleluia. Heróis da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existe coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Foi pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto e tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas diz que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que ia acontecer e que não podia ser vista. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barraca, em outras versões diz uma arca, em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, a ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu.
lhe prometeu dar. Ele deixou seus próprios pais sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó. Aleluia. Que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerces que não pode ser destruída. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha. Aleluia. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, aleluia, de passagem por este mundo. E aqueles que diziam isto mostra bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinha saído, se quiserem tirar a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estava procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendente. Abraão conhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber, aleluia, da morte do seu filho Isaque. Essa foi a nossa leitura de hoje, e que Deus em Cristo vos abençoe através da sua poderosa palavra, em o nome de Jesus.